Boa noite, meu querido, minha querida. Que bom que você está aqui para estudarmos juntos, orarmos juntos, participarmos juntos desse culto virtual, né? Que espero que você esteja na santa paz do Senhor, que Deus esteja ali abençoando, protegendo, guardando você e sua família, tá? Espero que vocês tenham tido um bom dia também. E agora vamos terminar o dia bem com a palavra do Senhor no coração, tá bom? Quero convidar você para nós cantarmos um hino. Vou compartilhar a tela aqui, um hino bem bonito sobre o Espírito Santo. Quem souber, canta junto aí, né? Quem não souber, nós vamos aprender juntos, tá bom? Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações, pra consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza, enfim, para testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, Amém. Deus seja louvado. Que lindo hino, né? Que o Espírito Santo faça morada na sua vida, que o Espírito Santo te prepare para o céu e que o Espírito Santo te use para preparar outras pessoas para o céu.
Esse é o meu desejo, viu? E chegou a hora de nós orarmos. Antes de orarmos, eu quero pedir para você escrever aí o seu pedido, o seu agradecimento. Escreve aí que nós vamos estar lendo, vamos estar orando para que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Você que está acompanhando, vai ali nos comentários, veja os pedidos que estão sendo escritos já. E escreve lá, dá uma curtida, escreve lá, vou orar por você. Faz muito bem saber que tem alguém orando por nós. E você orando pelo seu amigo, Deus vai abençoar seu amigo e vai abençoar você também, tá bom? Então não perca tempo, digita ali agora o seu pedido, o seu agradecimento e também diga que você está orando por alguém, tá bom? Quando você ora, Deus abençoa a pessoa que você ora, por quem você está orando e abençoa você também. Continuaremos orando por essa calamidade, né, dessa pandemia, pelas pessoas que estão sendo afetadas, orando para que Deus nos proteja e continuaremos orando para que Deus dê sabedoria para os nossos governantes, orando por aqueles que estão na linha de frente. Nós não podemos deixar de orar nunca por essas pessoas, tá bom? Nesse momento, então, quero convidar você a fechar os olhos onde você estiver e nós iremos falar com Deus. Oremos. Querido Pai, grandioso Deus, nós agradecemos a Ti por mais uma vez estarmos reunidos para estudarmos a Tua palavra e por mais uma vez temos a certeza que, mesmo pela internet, nós temos a presença do Senhor conosco. E queremos, ó Pai, depositar em Tuas mãos todos os pedidos que estão escritos e os que estão no coração, e que o Senhor responda-nos conforme a Tua vontade. Juntamente com esses pedidos, ó Pai, colocamos em Tuas mãos aqueles que estão lutando contra essa doença do coronavírus, que o Senhor possa, ó Pai, dar força para eles nessa batalha. Colocamos em Tuas mãos também, ó Pai, as famílias que estão enlutadas, porque perderam entes queridos, não só para o coronavírus, mas para outras causas, que o Senhor conforte os corações. Colocamos em Tuas mãos também, ó Pai, todos os nossos governantes. Por favor, Senhor, dê a eles sabedoria para como lidar nessa crise. Que o Senhor também abençoe, ó Pai, os profissionais de saúde que estão lutando de frente contra essa doença, que o Senhor dê muita força, muita garra e muita motivação para eles. Que o Senhor, ó Pai, ajude que essa pandemia cesse logo e que possamos, ó Pai, sair dessa situação, tirando grandes lições e que possamos, ó Pai, sair melhores dessa situação. Ainda colocamos em Tuas mãos os agradecimentos, Senhor. E são muitos os nossos agradecimentos pelo dom da vida, pelo cuidado, pela maneira que o Senhor tem conduzido a nossa vida. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos conduzir firmes e fortes até a Canaã celestial. Senhor, venha estar conosco no estudo dessa noite, abre o nosso entendimento, dá o Teu Santo Espírito para que possamos compreender a mensagem de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, queridos, hoje nós temos um estudo aqui que deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, tá? Um estudo que desperta curiosidade, né? O estudo de hoje é: quem é o maior pecador desta cidade? Quem é o maior pecador dessa cidade? Quem é o maior pecador do seu bairro? Quem é o maior pecador na cidade que você mora? Temos algumas pessoas que nos acompanham até de fora do país, né? Quem é o maior pecador do seu país? Esse é o tema de hoje, tá? E já, antes de começar o tema, eu quero lembrar você que não compartilhou, compartilhe essa mensagem. Faça essa mensagem chegar mais longe. Quando você compartilha ela, ela chega mais longe. Ela alcança outros corações. Compartilhando essa mensagem, ela vai alcançar corações que de outra maneira não chegaria para eles, tá? E será uma mensagem poderosa e eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração daquelas pessoas que assistirem essa mensagem pelo seu compartilhamento, tá bom? Então não perca tempo, compartilhe a mensagem agora, que eu tenho certeza que a mensagem de Deus não vai voltar vazia. A palavra de Deus vai fazer com toda a vontade dele e não vai voltar vazia, tá bom? Quem é o maior pecador dessa cidade? Nós já lemos esse texto, é um texto muito lindo, que está em 1 João 2, versículo 1, que nos diz assim, ó: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Percebam que Deus ele não quer que pequemos. Mas, se nós pecarmos, porque temos natureza pecaminosa, ele fala para não nos desesperarmos.
porque temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que ele intercede por nós, tá? Então, por esse texto, nós vemos um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que quer perdoar a todos. E, de fato, ele perdoa a todos, tá? Vamos continuar aqui. Mas, Mateus 12:31 tem um texto bem curioso. Muitas pessoas fazem perguntas, muitas vezes, sobre esse texto. E aqui diz assim, ó: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Opa! No primeiro texto diz que temos um advogado junto ao Pai que intercede para que nós sejamos perdoados. Agora, nesse texto está dizendo o seguinte, que o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E a pergunta que vem é: o que é o pecado imperdoável? O que é o pecado contra o Espírito Santo? E alguns podem falar: é o adultério. Será que o adultério não tem perdão? Veja, a Bíblia diz que Davi adulterou e ele foi perdoado. Outros podem dizer: não, o pecado imperdoável é o assassinato. Será que o assassinato é o pecado imperdoável? Davi também cometeu assassinato e ele também foi perdoado disso. Outros podem dizer: não, o pecado imperdoável é a negação. Quem nega a Deus não vai ter perdão. Mas a Bíblia diz que Pedro negou a Cristo 3 vezes e ele foi perdoado também. Ele se arrependeu e foi perdoado. Outros podem dizer: não, o pecado imperdoável é o roubo. Será que o roubo é o pecado imperdoável? Vejam que o ladrão na cruz, lembra-se daquele ladrão na cruz? Se ele era um ladrão, ele roubava, né? Ele se arrependeu, pediu perdão para Deus, para Jesus, Jesus perdoou ele. E Jesus disse que quando vier no seu reino, esse ladrão vai estar salvo. Esse ladrão vai estar salvo. Então, Jesus perdoou ele. Quem é o Espírito Santo? Então, nós estamos falando de pecado contra o Espírito Santo. Para entender o que é o pecado contra o Espírito Santo, precisamos entender primeiro quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia apresenta ele como a terceira pessoa da Trindade. A Trindade divina, né, Deus é um só, mas se manifesta em 3, tá? E a Trindade divina é Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é a terceira pessoa da Trindade. João 16, verso 7, nos diz o seguinte, Jesus falando: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, né? Aqui o Consolador é o Espírito Santo, tá bom? Parakletos, no grego, que se refere ao Espírito Santo. Então, se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Qual é a importância do Espírito Santo ter vindo? Vejam, queridos, quando Jesus veio nessa terra, ele podia estar em um único lugar ao mesmo tempo. Se ele estava em Jerusalém, ele não poderia estar ao mesmo tempo, podemos dizer, na Galileia. Ele não poderia estar ao mesmo tempo na Judéia. Ele estava num lugar ao mesmo tempo. Tá? Se fosse nos dias de hoje, Jesus tivesse ficado no mundo, se ele estivesse hoje em Israel, ele não poderia estar aqui no Brasil. Se ele estivesse em Nova York, ele não poderia estar no Japão. Então, quando Jesus se encarnou nesse mundo, tomou a forma humana, ele podia estar em um lugar ao mesmo tempo. Agora, qual é a vantagem de Jesus ir e enviar o Espírito Santo? Por que ele usou essa palavrinha aqui, ó? Convém-vos que eu vá. Por que ele usou essa expressão? É para o teu bem que eu vá. Por quê? Quando Jesus foi, ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo vindo, veja que lá no Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, os discípulos ali, eles ficaram cheios do Espírito Santo, pregaram, e numa pregação 3.000 pessoas se converteram. E a vantagem do Espírito Santo vir é que agora o Espírito Santo está disponível para todos, em todos os lugares, o tempo todo. O Espírito Santo está comigo aqui. E o Espírito Santo está com você aí. O Espírito Santo está lá no Japão. O Espírito Santo está lá nos Estados Unidos. O Espírito Santo está em todo lugar, em todo momento. Perceba? Então, é importante que a obra da pregação do Evangelho continue com o Espírito Santo, porque não está preso a um corpo. Ele, através do Espírito Santo, Deus, Jesus, está em todos os cantos do mundo, pregando a todas as pessoas, tá? Já aconteceu com você
de estar assistindo a TV, de repente você está trocando de canal ali e passa por um canal assim meio estranho e algo diz para você assim, ó, isso não é um programa para um cristão. Mas aí você resiste e continua assistindo. Quando você vai dormir, você se sente assim, sabe, mal, se sente todo sujo, assim, se sente, sabe, que você fez alguma coisa errada. Quem é que faz você se sentir assim? É o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava ali com você, o Espírito Santo estava do seu lado, o Espírito Santo que falou no seu ouvido, ó, não assiste isso. E depois o Espírito Santo falou, olha, tá vendo? Aquele programa não era para você. E ele te leva a entender que aquilo não é bom para você. Então, perceba a maravilha do Espírito Santo, ele está com todos, em todos os lugares, em todos os momentos. João 16, versículo 13, começa a nos falar um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo na nossa vida. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo, quando ele vem, ele guia a pessoa para conhecer a verdade e conhecer toda a verdade. Nós só temos condições de conhecermos as verdades bíblicas por causa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos condições. E o Espírito Santo vem para dizer, para falar do milagre de Jesus, da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, do plano da salvação e apelar os corações para que se convertam. Então, é o Espírito Santo que traz a verdade para o seu e para o meu coração. Continuando aqui. 2 Pedro 1:21 diz: Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia não foi escrita meramente por homens, mas foram homens santos inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito Santo. Então, o autor da Bíblia é o Espírito Santo. E aí você percebe uma coisa linda, meu querido, minha querida, que quando você pega a sua Bíblia para ler, o autor dela está do seu lado. A Bíblia é o único livro que, quando você pega para ler, o autor está do seu lado. E quer alguém melhor que o autor para te explicar o que está escrito ali? Então, quando você pega a Bíblia para ler, o Espírito Santo está ali, ó, falando no seu ouvido, no seu coração, te ensinando a verdade da palavra de Deus. Algumas pessoas falam, pastor, poxa vida, eu já estou assistindo as suas palestras, assistindo esses estudos. Já entendi, pastor, que o sábado é para ser guardado, que os mortos estão dormindo aguardando a ressurreição. Já entendi que Jesus vai voltar, mas, pastor, eu ainda não senti aquela emoção para me batizar. Eu ainda não senti aquela emoção. Eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que a salvação, ela não depende de emoção. Lembre quando nós falamos do estudo sobre o coração, que o coração é enganoso? Se você for esperar que o seu coração sinta uma emoção para você se batizar e ser salvo, é capaz de você morrer perdido. Se você for esperar o seu coração sentir um toque, um choque, alguma coisa, é capaz de você morrer perdido, porque salvação não tem a ver com emoção humana, não tem a ver com sentimento, toque. Salvação tem a ver com, pela fé, eu aceito a salvação de Jesus e pela fé eu aceito obedecer a Jesus. O Espírito Santo ele vem para isso, para trazer a verdade no meu coração e para me dar condições de obedecer. E isso não é emocionalismo, não é sentimentalismo, é pela fé. Veja o que diz aqui, ó, Atos 5, verso 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Quando você aceita Jesus como Salvador e você decide que Jesus também é o Senhor da sua vida, e por ele ser o Senhor da sua vida, você quer obedecer. Mas a sua força você não consegue obedecer. Deus vem e dá o Espírito Santo para nós obedecermos. E quanto mais você tem desejo de obedecer, mais o Espírito Santo vai te dando força para obedecer. Então veja, uma das características do Espírito Santo na vida é a pessoa desejar obedecer o que Deus pede. Desejar obedecer o que Deus manda. 1 João 3,24 diz: E aquele que guarda os seus mandamentos, ou seja, aquele que obedece aos seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Você quer ser uma pessoa que permanece em Deus? Então, pelo poder do Espírito Santo, obedeça a Deus.
Guarde os mandamentos. Seja fiel a Deus. Não pelo seu poder, mas pelo poder do Espírito Santo. Porque como diz aqui o texto, ó, ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. É pelo Espírito Santo que o Senhor permanece com você e comigo. O Espírito Santo, ele transforma a nossa vida. Ele muda esse coração carnal, sabe, cheio de vontades carnais, e nos dá um coração espiritual com vontades espirituais. Ele muda a pessoa por completo. O que bebia não bebe mais, o que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. Ele muda a pessoa. E essa mudança, ela é suave, sabe? Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E ele vai fazendo essa mudança no coração. Olha que bonito, nós já lemos esse texto, mas olha como Ezequiel descreve esse trabalho do Espírito Santo no nosso coração. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Novamente aqui, para a gente estudar um pouquinho esse texto, Deus sabe que no nosso espírito pecaminoso, no nosso coração pecaminoso, nós só queremos o lixo do pecado. Nós só queremos as coisas erradas. Nós só queremos as atrações desse mundo. E para irmos para o céu, não dá para confiar no nosso espírito, no nosso coração. Então Deus diz que ele dá um espírito novo. Ele coloca em você e em mim um coração novo, um coração de carne, um coração espiritual, um coração propenso às coisas espirituais. E ele nos dá espírito, porque através do poder do Espírito Santo, você anda nos estatutos de Deus, você anda nos juízos de Deus, você anda nos mandamentos de Deus, você anda fazendo a vontade de Deus. E é somente com esse coração novo, cheio do Espírito Santo, que nós vamos chegar no céu. Caso contrário, vamos ficar pelo caminho. Agora a pergunta que fica: que é pecar contra o Espírito Santo, pastor? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Vejam, queridos, blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, não é um pecado isolado, mas é uma vida constante de pecado, uma vida constante de rebelião, uma vida constante de resistência ao Espírito Santo, até que chega uma hora que a pessoa não ouve mais a voz do Espírito Santo. Deus, ele continua falando, mas a pessoa perde a capacidade de ouvir. Eu não sei você, eu vou fazer a pergunta: você já pegou enxada para carpir algum quintal, alguma coisa? Você já trabalhou alguma vez na vida com enxada? E eu, quando era mais novo, né? Eu tenho 37 anos, estou novo ainda, mas quando eu era jovenzinho, eu fui ajudar a carpir um terreno lá de casa, assim, grande, né? E quando você vai carpir, pegar na enxada ali a primeira vez, quem já fez isso sabe do que eu estou falando. Enche a mão de calo. Enche a mão de calo. Aquilo dói, dói a barbaridade. Mas se você passa uma semana carpindo um terrenão ali, depois os seus calos endurecem e você carpe, 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 não dói mais nada. Você pega na enxada ali, não dói mais nada. Por que não dói mais nada? Porque as suas mãos ficaram como? Calejadas. Elas ficaram calejadas. Aí não dói mais. Assim também, queridos, é o trabalho do Espírito Santo na sua e na minha vida. Quando você peca, o Espírito Santo vem na sua mente e fala, você sente aquele peso, você sente aquela dor no coração, você sente aquela tristeza e você decide arrepender do pecado. Você abandona o pecado, porque o Espírito Santo falou alto, claro no seu ouvido. Mas, se você brinca com o pecado, se você fica acariciando o pecado, se você fica na rebelião, se você fica na resistência, o que acontece? Você erra, o Espírito Santo fala, você sente. Mas aí você erra de novo, o Espírito Santo fala, e você sente, mas agora menos. Você erra, o Espírito Santo fala, você sente resistindo tanto, 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 até que uma hora a sua consciência está cauterizada, a sua consciência está, sabe, calejada. E daí o Espírito Santo fala, mas você não ouve mais. E aí a pessoa chega ao pecado contra o Espírito Santo. Porque a pessoa, não é que Deus não queira mais perdoar a pessoa, não é que Deus não fale mais com a pessoa, mas chega, a consciência da pessoa fica cauterizada, calejada, e o Espírito Santo está falando, está apelando, querendo dar o perdão, mas a pessoa já não sente mais o desejo de perdão. Ela não sente mais o desejo por Deus. Eu já quero adiantar aqui e dizer uma coisa. Você que está assistindo isso aqui hoje, já se tranquilize. Se você está assistindo, é prova de que você não pecou contra o Espírito Santo. Amém?
Se você tivesse cometido o pecado contra o Espírito Santo na sua vida, você não estaria aqui assistindo essa mensagem de jeito nenhum. Estaria fazendo qualquer outra coisa, menos assistindo isso aqui. A pessoa, quando ela pega contra o Espírito Santo, ela não quer saber mais nada de Deus, de coisa espiritual. Ela não quer ouvir aquilo de jeito nenhum, sabe? E nós, seres humanos, não podemos julgar quem pecou contra o Espírito Santo e quem não pecou. Não cabe a nós. Isso é trabalho de Deus, tá? Mas para a pessoa pecar contra o Espírito Santo, como eu falei para você, não é um ato isolado. É uma vida de resistência. É uma vida de rebelião, sabe? Deus falando e a pessoa resistindo. Vamos continuar aqui? Como que Deus fala conosco, então? Isaías 30, verso 21, tem um texto interessante aqui, ó. Diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O Espírito Santo é aquela voz que te indica o caminho, que te indica a vontade de Deus, que te indica ali, olha, você deveria ler mais a Bíblia, você deveria orar mais. É aquela voz que está falando com você, você deveria procurar uma igreja. É aquela voz que está falando com você, mansa e suave, você precisa se batizar. É aquela voz que te mostra qual é o caminho certo. É assim que o Espírito Santo trabalha com você, ele vai te falando, ele vai te mostrando. Já aconteceu com você alguma vez de que você estava ali para tomar alguma decisão e claramente você ouviu uma voz na sua consciência dizendo: não faz isso, não faz isso. E você, isso é coisa da minha cabeça, e foi lá e fez. E depois você quebrou a cara. E depois que você quebra a cara, parece que a voz fala assim: eu te falei. Né? E você fala: puxa vida, realmente, se eu tivesse escutado a minha consciência, isso não teria acontecido. Mas lembre-se, não é escutar da sua consciência, é escutar do Espírito Santo te falando na sua consciência. E quantas vezes acontece conosco? Deus fala e você resiste, você não ouve. E aí quebra a cara lá na frente. Mas quando você escuta a voz de Deus, você escuta o Espírito Santo falando na sua mente, as coisas dão certo, as coisas vão para frente. Ele vai te guiando. E ele te guia para ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, uma filha melhor, um aluno melhor, uma professora melhor, um funcionário melhor. Ele te guia para ser uma pessoa melhor, porque ele está aqui trabalhando em você para te preparar para o céu. Que maravilha saber que o Espírito Santo é tão próximo de nós assim, né, queridos? Continuemos aqui. O pecado, gente, como eu falou assim, como a gente falou sobre pecado, né? Não é um pecado isolado que leva ao pecado contra o Espírito Santo. E o pecado também, ele não acontece assim, pum. Normalmente, são dados 3 passos para a pessoa pecar. Perceba uma coisa, antes de falarmos desses 3 passos para o pecado. A maioria dos pecados que nós cometemos, nós sabemos que é pecado e ainda assim decidimos fazer. Estou falando alguma bobeira? É assim ou não é? A maioria dos pecados que nós cometemos, se não quase todos, né? Nós sabemos que estamos errando e assim mesmo nós erramos. Por que que você sabe que está errando e assim mesmo você erra? Você sabe que está errando porque o Espírito Santo te falou aqui na mente. Ó, isso é errado. E você erra por quê? Por causa da natureza pecaminosa que puxa para o pecado, tá? Aqui você, claro, que exclui aqueles pecados por ignorância, quando a pessoa não sabia, quando a pessoa não conhecia. É por isso que a Bíblia diz: Deus não leva em conta o tempo de ignorância, porque você não sabia. Mas quando você sabe e você erra, você sabe que errou na hora, porque o Espírito Santo já fala aqui, tá? Agora, quais são os 3 passos para o pecado? O primeiro passo para o pecado está aqui, ó: resistir à voz do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Ele fala. Só que aí você resiste, você avança para cometer o pecado. Olha o que diz Atos 7, 51. Homens de dura cerviz. Em outras palavras, cabeça dura. Traduzindo em português bem claro, homem de cabeça dura, né? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis. Então, o texto está dizendo que é possível resistir à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala para não assistir um tipo de filme, você vai lá e assiste. O Espírito Santo fala para não ver pornografia, você vai lá e vê. O Espírito Santo fala para você não mentir, você vai lá e mente. O Espírito Santo fala para você não fazer fofoca, você vai lá e faz. O Espírito Santo fala para você não fazer algo com a sua namorada, você vai e faz.
né? Então, veja, o Espírito Santo fala, mas a pessoa resiste à voz dele. Esse é o primeiro passo para o pecado. E a Bíblia fala que os fariseus, mesmo vendo todos os milagres de Jesus, eles não davam glória a Deus, eles resistiam àquilo e falavam que Jesus curava pelo poder dos demônios, resistiram tanto a ponto de entregarem Jesus para ser crucificado. Olha o tanto que eles lutaram contra Deus. Judas é outro que resistiu ao Espírito Santo. Ele resistiu tanto a ponto de vender Jesus por 30 moedas de prata. E ele traiu Jesus com um beijo, isso é bem conhecido, né? Qual o segundo passo para o pecado? Entristecer o Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo se entristece? Sim. O Espírito Santo é um ser pessoal. Ele se alegra, ele se entristece, ele escolhe, ele separa pessoas, ele envia pessoas, ele dirige a sua igreja. É o Espírito Santo que dirige a sua igreja. E ele pode ser entristecido também. Olha o que diz Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como que o Espírito Santo pode ser entristecido? Quando você vive uma vida de rebelião. Quando você vive uma vida de desobediência. Quando você decide por conta própria resistir à voz do Espírito Santo e fazer aquilo que dá na sua telha, fazer aquilo que você acha melhor. E você fala assim, eu não estou nem aí para pastor, não estou nem aí para pai, não estou nem aí para mãe, não estou nem aí para igreja, não estou nem aí para nada. Eu vou fazer o que meu nariz bem entender. Nesses momentos que você decide agir contrário à vontade de Deus, você entristece o Espírito Santo. E por que você entristece o Espírito Santo? Por causa disso aqui, ó. Você foi selado pelo Espírito Santo para o dia da sua salvação. O Espírito Santo ele está aí no mundo todo, trabalhando com 7 bilhões de habitantes que temos no mundo, querendo salvar os 7 bilhões de habitantes que tem no mundo. O Espírito Santo ele trabalha com o desejo de salvar a todos. Mas quando as pessoas resistem à voz do Espírito Santo, escolhem o pecado, escolhem virar as costas para o Espírito Santo, escolhem a perdição, isso entristece o coração dele. E esse é o segundo passo para o pecado, entristecer o Espírito Santo. O segundo passo para o pecado é contra o Espírito Santo, né? O pecado imperdoável. Conta-se a história de um garoto que estava numa praça e ele pegou umas pipocas na mão e ele fez assim para que as pombas viessem comer a pipoca na mão dele, né? E uma das pombas ali em particular veio, quando ela ia comer a pipoca, ele fechou a mão. Depois ele abriu a mão de novo, estendeu para ela, ela veio mais uma vez, mas mais receosa, aí ele fechou a mão. E lá pela terceira vez ele fez, e ela, receosa de novo, veio, mas ele fechou a mão. Até que uma hora ele estendia a mão, a pomba já não vinha mais. De tanto ele brincar com a pomba foi embora. E é isso, queridos, que muitas vezes nós, seres humanos, fazemos com o Espírito Santo. Nós brincamos com o Espírito Santo. Sabe? Nós fechamos o nosso coração para o Espírito Santo. Fechamos nosso ouvido para o Espírito Santo. Praticamente mandamos o Espírito Santo embora. E aí, ficamos sozinhos à mercê do pecado. Terceiro passo para o pecado contra o Espírito Santo é apagar o Espírito Santo. Como assim apagar o Espírito Santo? Depois que você resiste o Espírito Santo, depois que você entristece o Espírito Santo, rejeitando ele, aí a pessoa chega ao momento que ela apaga o Espírito Santo na vida dela. Olha o que diz Tiago 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, em outras palavras, aquele que sabe que deve obedecer e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que tem que fazer o bem, que tem que obedecer, que tem que fazer a coisa certa e não faz, nisto está pecando. Como que eu sei o que eu tenho que fazer? O Espírito Santo fala na sua mente. O Espírito Santo fala qual é o certo a fazer. O Espírito Santo fala qual é a obediência que você tem que prestar. O Espírito Santo fala qual é o bem que você tem que fazer. Mas quando você não faz, nisto você está pecando. E nessa sequência de resistir o Espírito Santo, nessa sequência de entristecer o Espírito Santo, olha a advertência que Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5,19. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Para de resistir o Espírito Santo. Para de entristecer o Espírito Santo. Porque se você não parar, você pode apagá-lo da sua vida. E se você apagar o Espírito Santo da sua vida, acabou. Tente imaginar alguém no meio de um lugar gelado, ali, acendendo a fogueira.
Imagina só que ele está acendendo a fogueira ali e ele não coloca mais graveto, mais coisa ali e apaga aquele fogo. Ele vai morrer congelado. Assim também nessa vida nossa, se você não aquecer o coração com o poder do Espírito Santo, se você deixar se apagar o Espírito Santo na sua vida, você pode se perder. Aliás, você se perde. Perceba, queridos, que quando você está resistindo o Espírito Santo, ainda tem volta para você. Você pode se arrepender e voltar. Quando você está entristecendo o Espírito Santo, ainda tem volta. Mas quando você apaga o Espírito Santo da sua vida, aí a pessoa se perde. Mas lembrando que não cabe a mim, nem a você, julgar quem apagou o Espírito Santo da vida. Somente Deus faz esse julgamento. A Bíblia fala de duas pessoas que apagaram o Espírito Santo da vida. Saul. Saul resistiu tanto a Deus. Saul andou tanto em rebelião que o Espírito Santo já não podia mais falar. O Espírito Santo falava, mas ele não ouvia mais o Espírito Santo. E ele se afastou tanto de Deus na rebelião que ele buscou ali uma feiticeira, sabe, um encontro com os demônios, e acabou se perdendo. Outro personagem que a Bíblia fala que pecou contra o Espírito Santo é esse aqui, ó, Balaão. Balaão vivia uma vida de guerra contra Deus e contra o povo de Deus. Ele era um ex-profeta de Deus. Olha que coisa! Era um ex-profeta de Deus. E ele lutou, batalhou contra o povo de Deus e acabou morrendo em pecado. Apagou o Espírito Santo da vida dele. Meu querido, minha querida, não deixe o Espírito Santo se apagar na sua vida. Eu não sei se você esteve até hoje resistindo ao Espírito Santo, mas para de resistir hoje, pede perdão para Deus e se joga nos braços de Deus. Eu não sei se você já estava no segundo degrau, entristecendo o Espírito Santo com uma vida de pecado, dissoluta, desobediência, rebelião. Se arrepende disso e se joga nos braços do Espírito Santo, porque ainda tem chance para você. Para não chegar ao ponto de apagar o Espírito Santo da sua vida e aí pecar contra o Espírito Santo e se perder para sempre. E eu volto a dizer, você que está assistindo essa mensagem hoje, tenha certeza de que você ainda não apagou o Espírito Santo da sua vida. Se você tivesse apagado o Espírito Santo da sua vida, você não estaria assistindo essa mensagem aqui hoje. Se você está assistindo essa mensagem hoje, é porque o Espírito Santo continua trabalhando no seu coração. E se o Espírito Santo estiver falando com você agora, que você está resistindo a ele, pede perdão e se joga nos braços de Deus. E se o Espírito Santo está falando no seu coração agora, que você está entristecendo a ele, pede perdão e se joga nos braços do Espírito Santo agora, porque é nos braços de Deus, é nos braços de Jesus, é nos braços do Espírito Santo que nós temos a nossa salvação. Quem é o maior pecador da nossa cidade? O maior pecador pode ser um bombeiro, pode ser um líder religioso, pode ser um médico, enfermeiro, pode ser um advogado, pode ser um artista, pode ser qualquer pessoa. O maior pecador é aquele que vive uma vida de resistência, de rebelião, entristecendo o Espírito Santo, apagando o Espírito Santo da vida. Esse é o maior pecador. E você e eu, queridos, somos chamados primeiramente a andar no Espírito Santo. E segundo, nós somos chamados para levarmos a mensagem para as pessoas, para que elas abandonem o pecado, para que elas ouçam o Espírito Santo, para que elas se entreguem a Deus e para que elas não se percam, porque o Espírito Santo está trabalhando no mundo todo, com os 7 bilhões de habitantes, para salvar a todos. Queridos, olha o que diz aqui o texto de Hebreus. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Deus, de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Aqui o texto está dizendo o seguinte: depois de tudo que Jesus fez por você na cruz, pagou o preço pelos seus pecados, para te libertar da morte, da destruição, da condenação eterna, você vai escolher ainda viver pecando. Se você escolher viver pecando, longe do Espírito Santo, longe de Jesus, não resta mais nada para você a não ser a morte eterna. E aqui o texto diz, se por 2 ou 3 testemunhas lá no passado, as pessoas morriam pela lei de Moisés, quanto mais será considerado digno de castigo, de morte eterna, de destruição, aqueles que rejeitam Jesus,
rejeitam o sangue de Jesus e envergonham, entristecem, ultrajam o Espírito Santo. Jesus fez tudo para te salvar e você vai rejeitá-lo? O Espírito Santo está apelando, trabalhando no seu coração para te salvar e você vai rejeitá-lo? Vejam, queridos, se rejeitarmos o sacrifício de Jesus, rejeitarmos a graça de Jesus, rejeitarmos o Espírito Santo, não há chance de salvação. Pare e pense. Como está andando a sua vida com o Espírito Santo? Como está andando a sua vida com Deus? Se Jesus voltasse agora, você estaria salvo em Cristo Jesus? Ou você seria encontrado entre aqueles que estão entristecendo Jesus, rejeitando a graça de Jesus, entristecendo o Espírito Santo, ultrajando o Espírito Santo e se perderia para sempre? Tomara a Deus que você seja encontrado entre aqueles que aceitaram o Espírito Santo no coração para preparar você para a vida eterna. Efésios 4,19 diz: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Quando a pessoa vive uma vida de rebelião, sabe, uma vida acariciando o pecado, constantemente no pecado, a pessoa vai se tornando insensível à voz do Espírito Santo, insensível ao apelo do Espírito Santo, e a pessoa vai se entregando à dissolução cada vez pior. Vejam só, queridos, o nosso mundo ele está andando de mal a pior. O nosso mundo está se entregando a dissoluções cada vez assim mais terríveis, coisas impensáveis. Na questão da sexualidade, na questão de violência, de corrupção, parece que o ser humano está se afundando cada vez mais no pecado. Parece não, está. Por quê? Estão insensíveis à voz do Espírito Santo. Estão cometendo cada vez mais impurezas. Estão cometendo cada vez mais atrocidades. Cada vez mais coisas vergonhosas. Porque estão insensíveis à voz do Espírito Santo. Mas você não precisa estar insensível à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo ainda está falando com você. E você precisa começar a ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo. Conta essa história de um homem que foi visitar um amigo e dormiu na casa desse amigo. Mas, por 3 vezes à noite, quando o trem passou, que ele foi dormir na casa do amigo, e a casa do amigo era do lado de uma ferrovia. Por 3 vezes, quando o trem passou a noite, ele acordou assustado com aquele barulhão do trem. No dia seguinte, o amigo pergunta para ele: e aí, dormiu bem? Ele: rapaz, na verdade não. Mas por quê? Eu acordei umas 3 vezes essa noite com o barulhão do trem passando aqui do lado. Ele: quando eu me mudei para cá, isso me incomodava bastante também. Mas agora já não me incomoda mais. Agora já me acostumei. Assim também, queridos, pode acontecer na vida do ser humano. Sabe? A pessoa pode se acostumar tanto com o barulho do pecado. Pode se acostumar tanto com a prática do pecado. Pode se acostumar tanto com a orgia, que a pessoa fica insensível à voz do Espírito Santo. A pessoa fica insensível ao apelo do Espírito Santo. Não se acostume com o pecado. Não brinque com o pecado. Ele pode te destruir. Vejam, queridos, quantas e quantas são as pessoas que começam a cometer um pecado aqui, outro pecado ali, outro pecado lá, e quando vê, está na prática do pecado, está na prática dos vícios, e aquilo para ela começa a ser normal, e ela se torna insensível à voz do Espírito Santo, e ela vai se afundando cada vez mais no pecado, até o momento que ela endurece o coração para o Espírito Santo. E não é que o Espírito Santo não queira salvá-la, mas é que a pessoa não quer mais ser salva. Ela quer ficar afundada no pecado. Não deixa isso acontecer na sua vida, meu querido. Gênesis 6, verso 3 diz: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Lá nos tempos de Noé, o Espírito Santo já tinha dito: olha, o meu Espírito Santo não vai agir para sempre no homem, porque o homem é carnal. Vai agir por 120 anos, lá naquele tempo que vivia muito tempo e porque vinha o dilúvio. A mesma coisa Deus diz para você e para mim hoje, que o Espírito Santo não vai agir para sempre no ser humano, porque isso é carnal. O Espírito Santo pode se apagar na vida daquele que rejeita, daquele que resiste, daquele que entristece. O Espírito Santo pode se apagar na vida do ser humano. E o Espírito Santo se apagar na vida do ser humano é trágico, é perdição eterna, é morte eterna.
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 8 a 12, diz assim, ó, falando de próximo da volta de Jesus. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecerem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E olha que interessante está agora, ó. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. No caso aqui, Deus permite a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Vejam, queridos, perto da volta de Jesus será revelado o iníquo, o homem da iniquidade, praticando sinais, prodígios, tal, sabe? Levando as pessoas a pisarem na verdade, a amarem a mentira. E aqui é interessante que fala que de tanto resistir o Espírito Santo, de tanto entristecer o Espírito Santo, se apaga o Espírito Santo e Deus permite que a pessoa agora passe a viver na operação do erro, que a pessoa agora passe a dar crédito a tudo quanto é mentira. Por quê? Porque as pessoas não amaram a verdade, não deram crédito à verdade, pelo contrário, se deleitavam na injustiça. Então, Deus não vai obrigar ninguém a obedecer, Deus não vai obrigar ninguém a amar, Deus não vai obrigar ninguém a se salvar. Ele quer salvar todos, mas ele não vai obrigar. E se a pessoa resistir o Espírito Santo, se a pessoa entristecer o Espírito Santo, ela pode apagar o Espírito Santo da vida dela. E ela vai se afundar no erro, na mentira, na orgia, no pecado, na injustiça. E o pior de tudo é que diz que essa pessoa vai se deleitar com a injustiça. E quando Jesus voltar, ela será destruída. Queridos, que isso não aconteça na sua vida. E que você não permita que isso aconteça na vida de outras pessoas. Abra sua boca e fale para as pessoas, para não brincarem com o Espírito Santo, para aceitarem o apelo do Espírito Santo, para que elas fujam da destruição eterna, para que elas fujam da morte eterna. Samuel, ele disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E hoje eu quero convidar você a fazer como Samuel, dizendo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Senhor, me mostra que caminho eu devo seguir. Me mostra que decisão eu devo tomar. Me mostra, Pai, o que eu devo fazer para obedecer. Me mostra, Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo. Me mostra, Senhor, qual o caminho que eu devo seguir. E aquilo que o Espírito Santo falar no seu coração, vai, segue. Se o Espírito Santo falar para você assim, ó, se batiza, se batize. Se o Espírito Santo falar para você assim, ó, guarde o sábado, guarde. Se o Espírito Santo falar assim, vá para a igreja, vá. Se o Espírito Santo falar para você assim, ó, faça isso, faça. Faça aquilo, faça. Eu pergunto, você quer ouvir nitidamente a voz do Espírito Santo? Então diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você quer ser uma pessoa sensível à voz do Espírito Santo? Para que ele te prepare e ajude a preparar outros para o céu? Se você deseja isso, eu vou pedir para você escrever aí embaixo, ó. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Escreve aí. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Vai lá. Gasta um tempinho aí e escreva. Eu quero ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Mas lembre-se, não basta ouvir a voz do Espírito Santo, precisa obedecer à voz do Espírito Santo. E aí, está disposto a ouvir a voz do Espírito Santo e a obedecer ao Espírito Santo? Está disposto a deixar o Espírito Santo te preparar para o céu e te usar para preparar outros para o céu? Se esse é o teu desejo, eu quero convidar você a fechar os olhos e nós iremos falar com Deus. Querido Pai, nosso Deus, agradecemos a Ti, pois Jesus nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem nos convencido do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo tem nos guiado a toda a verdade. O Espírito Santo tem, a cada dia, transformado a nossa vida e nos preparado para o céu. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude também, nos use como instrumentos
para prepararmos outras pessoas para o céu. Senhor, se alguém que está ouvindo a mensagem hoje estava resistindo ao Espírito Santo ou entristecendo o Espírito Santo, aceita a entrega dessa pessoa agora. Perdoa essa pessoa, abraça essa pessoa e coloca essa pessoa no caminho da salvação. Por favor, Pai, não deixe que ninguém que tenha assistido essa mensagem hoje chegue ao ponto de apagar o Espírito Santo da vida dela, mas que cada pessoa que assistiu essa mensagem hoje possa ser salva em Cristo Jesus. Que a tua salvação seja real através do Espírito Santo na nossa vida hoje e sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. E não percam quarta-feira, tá? Quarta-feira, olha o tema. Como adiar seu funeral. Que tema legal, hein? Como adiar seu funeral. E é verdade, viu, queridos? Com o tema de quarta-feira, se você seguir ali esse tema, você vai adiar o seu funeral. Na realidade, nós queremos ver Jesus voltar com nossos olhos, amém? Mas como adiar seu funeral é o tema do estudo de quarta-feira, às 7 horas da noite. Eu espero por você e pelos seus amigos, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana ao lado de Jesus. Deus abençoe.